Oi, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre literatura brasileira, das origens aos nossos dias. Esta obra de José de Nicola, editora Scipione, 1996. Vamos continuar hoje o capítulo 3, Quinhentismo Brasileiro. Nós fizemos uma introdução sobre as eras literárias, depois falamos de um modo geral sobre o quinhentismo e hoje sobre literatura informativa. Esse que foi o primeiro momento de expressão literária em nosso país. Os escrivães, as pessoas que vinham nas grandes navegações, eles escreviam, descreviam aquilo que viam. A natureza, flora, fauna, as pessoas que encontravam aqui na região. E é interessante observar isso, né? Essa importância do olhar europeu diante de uma terra nova. Era o período das grandes navegações, Idade Moderna, Portugal, que tinha entrepostos na Índia, enviava expedições. No caso de Pedro Álvares Cabral, estava a caminho de Calicut, na Índia, mas ou por tempestades, ou por propósito mesmo de Cabral, desviaram e descobriram terras novas, a terra de Vera Cruz. Então, nesse período aqui, nós temos pessoas como o piloto anônimo, o Pero Vaz de Caminha, escrevendo as impressões desta terra nova. Ou também cartas, diários de viagens, para trazer para o europeu aquilo que eles estavam descobrindo, a paisagem, as pessoas. A literatura informativa também é chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, pessoas que escreviam então os relatos de viagens. É um reflexo das grandes navegações e empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, flora, fauna, do seu povo, da sua gente. Daí ser uma literatura meramente descritiva e, como tal, não tem muito valor literário. Porém, o valor histórico deve ser salientado, porque esse é um momento em que se está descobrindo uma nova terra. E isso é muito importante para nós também, porque é o primeiro olhar sobre o início, né, da dominação, que a gente aprende como colonização de uma terra, né, do nosso país. Esses documentos são a única fonte de informações sobre o Brasil no século XVI, anos aí de 1500. A principal característica dessa manifestação é a exaltação da terra, resultado do assombro do europeu, saído de um mundo temperado e se defrontando com o mundo tropical, totalmente diferente, novo, exótico. Ao nível da linguagem, a exaltação da terra transparece no uso exagerado de adjetivos, empregados quase sempre no superlativo. E é curioso perceber que foi essa exaltação a principal semente do sentido de nativismo que surgiria a partir do século XVII, um elemento essencial para as primeiras manifestações contra a metrópole. E vamos observar aqui, nesta obra que eu já mostrei, Cronistas do Século do Descobrimento, obra organizada pelo Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Vilela. Ela vai trazer relatos de grandes navegantes, cronistas, que deixaram para nós a visão desta terra, né? Da editora Ática. Esta edição aqui, para quem gosta desse tipo de literatura, é de 2007, e também para conhecer a história da nossa terra, né? Então nós temos aqui obras, além do Pero Vaz de Caminha, trechos da sua carta. Aqui é uma antologia que faz um painel abrangente desses textos escritos sobre o Brasil no século XVI. Então nós temos o relato do piloto anônimo, que eu quero encontrar na íntegra. Muito interessante esse relato, que em certos momentos até contradiz a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Lopes de Souza, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, Pedro de Magalhães Gândavo, Fernão Cardim. Então são vários relatos aqui. E essa do piloto da nau
de Pedro Álvares Cabral é muito interessante. Aqui está dividido em capítulos. Eu vou ler um trecho aqui do capítulo 1, desse relato que o piloto anônimo faz do descobrimento desta terra. No ano de 1500, mandou o sereníssimo rei de Portugal, Dom Manuel, uma armada de 12 naus e navios para as partes da Índia. E por seu capitão-mor Pedro Álvares Cabral, fidalgo da sua casa, as quais partiram bem aparelhadas e providas o necessário para ano e meio de viagem. 10 destas naus levavam regimento de Iracalecute e as 2 restantes a um lugar chamado Sofala, para contratar em mercadorias, ficando este porto na mesma derrota de Calicut, para onde as outras 10 iam carregadas. Em um domingo 8 de março daquele ano, estando tudo prestes, saímos às 2 milhas de distância de Lisboa, a um lugar chamado Restelo, onde está o convento de Belém. E aí foi el rei entregar pessoalmente ao capitão-mor o estandarte real para a dita armada. No dia seguinte levantamos âncoras com vento próspero, e aos 14 do mesmo mês chegamos às Canárias. Aos 22 passamos Cabo Verde, e no dia seguinte esgarrou-se uma nau da armada, por forma tal que não se soube mais dela. Aos 24 de abril, que era uma quarta-feira do oitavário da Páscoa, houvemos vista de terra, com o que, tendo todos grandíssimo prazer, nos chegamos a ela para a reconhecer, e achando-a muito povoada de árvores e de gente que andava na praia, lançamos âncora na embocadura de um pequeno rio. Aqui, então, é o descobrimento, da terra e do Brasil. O nosso capitão-mor mandou deitar fora um batel para ver que povos eram aqueles. E os que nele foram acharam uma gente parda, bem disposta, com cabelos compridos, andavam todos nus, sem vergonha alguma. E cada um deles trazia o seu arco com flechas, como quem estava ali para defender aquele rio. Não havia ninguém na armada que entendesse a sua linguagem, de sorte que, vendo isto, os 2 batéis tornaram para Pedro Álvares, e no entanto se fez noite e se levantou com ela um muito rijo temporal. Na manhã seguinte escorremos com ele a costa para o norte, estando o vento sueste, até ver se achávamos algum porto onde nos pudéssemos abrigar e surgir. Finalmente achamos um aonde ancoramos e vimos daqueles mesmos homens que andavam pescando nas suas barcas. Um dos nossos batéis foi ter aonde eles estavam e apanhou 2 que trouxe ao capitão-mor para saber que gente eram. Porém, como dissemos, não se entendiam por falas, nem mesmo por acenos, e assim, tendo-os retido uma noite consigo, os pôs em terra no dia seguinte, com uma camisa, um vestido e um barrete vermelho, com o que ficaram muito contentes e maravilhados das coisas que lhes haviam sido mostradas. É o assombro e o primeiro contato entre os indígenas e o povo português que chegou aí com Pedro Álvares Cabral. Interessante eles levarem 2 lá para a nau portuguesa, que passaram a noite lá, deram presentes, e o negócio aí já vai começando, esse entrelaçamento de culturas. E é nesse período, então, que nós temos esses registros informando ao rei Dom Manuel dessa terra, do seu povo, da sua fauna e flora. Tenho este outro livro maravilhoso que eu amo demais, História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, editora Planeta. Esta edição aqui é de 2017. Aqui nós temos então um olhar curioso do autor sobre a história da literatura, um mergulho nas vidas dos escritores, do contexto histórico, dos fatos emocionantes ou trágicos, e também das bizarrices envolvendo os escritores consagrados, os nossos mestres da literatura. É interessante que aqui você tem, além de toda essa história da literatura,
uma coisa mais envolvente. Você fica sabendo quem são essas pessoas que escreveram essas cartas, como era a vida deles, de onde eles vieram, né? Esse mundo todo, as peripécias, que para quem quer começar um estudo de literatura, isso aqui é muito legal. Não tem muitas vezes aquela rigidez do mundo ou dos livros didáticos, embora eu esteja usando um livro didático, de ficar aprendendo características e etc. de períodos, quais são os autores. Aqui você se envolve com a narrativa, entra na história das pessoas, desses cronistas, no caso, dos escritores todos, né? Uma história abrangente da literatura. Esse livro é muito legal, indico mesmo. E agora vamos falar do principal representante desse período, e o único também. Claro que tem outros, mas como literatura, ele é colocado sempre no início da história da literatura brasileira, que é o Pero Vaz de Caminha. Vamos descobrir quem é Pero Vaz de Caminha, né? O Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão da Armada de Cabral. Só que existia um escrivão oficial. O Pedro Vaz de Caminha, ele estava nessa viagem porque ele ia ficar, durante o período que eles estivessem lá nas Índias, em Calicut, anotando as mercadorias das feitorias, dos entrepostos comerciais lá da colônia na Índia. Então ele deveria fazer a lista das mercadorias que seriam enviadas a Portugal. Essa é a função dele, ele ia escrever sobre essas mercadorias. Existia um escrivão oficial. Ele era um feitor. Então ele vai lá para Calicut para escrever isso e mandar para o rei. O Pero Vaz de Caminha nasceu por volta de 1437, provavelmente na cidade do Porto. Infelizmente ele teve um fim trágico lá na Índia, em Calicut, ainda no ano de 1500. Ele foi assassinado por mouros árabes e indianos. A sua carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, além de ser inestimável valor histórico, é um trabalho de bom nível literário. O texto da carta mostra claramente aquele duplo objetivo que, segundo Caminha, impulsionava os portugueses para as aventuras marítimas, isto é, a conquista dos bens materiais e a dilatação da fé. Então eu quero mostrar a edição que eu tenho aqui, olha, da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa edição é muito bonita, da Martim Claret. Eu comprei esse ano, esses dias agora. E ela é em português arcaico. Então você tem o facsímile aqui e de cá a carta em português. Essa edição é de 2014. E eu quero, nesse livro, História Bizarra da Literatura, ler um capítulo aqui, que é o capítulo 1, em que o Marcel Verrume vai contar sobre o Pero Vaz de Caminha. Achei muito legal. O título é O Ladrão da Carta de Pero Vaz de Caminha. Ao que tudo indica, o escrito inaugural da literatura brasileira nasceu de uma soma de sorte e oportunismo. Pero Vaz de Caminha, o autor da mais conhecida carta sobre o achamento do Brasil, e considerada nosso primeiro texto literário, ele embarcou na expedição de Pedro Álvares Cabral para ser o futuro contador da feitoria de Calicut, esses entrepostos das colônias portuguesas, né, onde se armazenavam os bens locais antes de seguirem para a metrópole. Esses bens ficavam armazenados e o Pero Vaz de Caminha tinha a função de contar isso, né, listar esses bens e mandar para a lista para Portugal. E esses pontos aí, por exemplo, Calicut, era um ponto de chegada para as navegações, que eles estavam então buscando as Índias. No caminho, desviaram para uma terra do Novo Mundo, né, o Brasil. Não, ele não era o escrivão oficial dos navios. A função exercida como escrivão oficial era por um homem chamado Gonçalo Gil Barbosa. Para a sorte de Caminha, que quis o destino ou a vontade do comandante,
que os navios se desviassem da rota, encontrassem uma parte desconhecida do novo mundo, e ele, assim como o restante da tripulação, tivesse a chance de escrever um relato do episódio ao rei de Portugal, Dom Manuel. E como se já não bastasse de sorte, quis o destino também que a sua carta se tornasse a mais famosa entre as cartas enviadas, entrando para a história como uma obra inaugural da literatura brasileira. Só que nem tudo se deu como geralmente nos é ensinado na escola. Por trás da carta há um crime contra a Igreja Católica, um interesse particular e um pedido de perdão que custou uma vida. Qual era esse crime, né? Ele tinha um genro que furtou uma igreja. E esse genro foi exilado numa ilha chamada São Tomé. Então o interesse do Pero Vaz de Caminha é pedir perdão para esse genro, para que ele voltasse para Portugal. Pero Vaz de Caminha nunca foi um escritor. Nascido em uma família de classe média, teve boa educação, o que fazia com que tivesse certa facilidade e habilidade com as letras e os números. Às vésperas de 1500, ele foi enviado para integrar uma grande expedição portuguesa rumo às Índias, que deveria contornar a costa africana, a expedição de Pedro Álvares Cabral. Caminha seria contador na feitoria erguida em terras indianas, lá em Calicut. Ele seria feitor lá. Sua biografia tomou um novo rumo quando as caravelas de Cabral saíram da rota prevista e, levada pelas forças das tempestades ou por ordens de Cabral, seguiram a um destino desconhecido pelos europeus, a costa brasileira. Sabendo da importância do episódio e de que precisava noticiar o fato à coroa portuguesa, o chefe das embarcações, Pedro Álvares Cabral, deu aos tripulantes a oportunidade de escrever um relato ao rei contando o que tinham vivenciado. Então, além da carta de Pero Vaz de Caminha, temos a carta do piloto anônimo. Sem titubear, Caminha investiu sua pena numa narrativa densa e minuciosa, sobre o achamento do que mais tarde seria batizado de Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, que talvez a gente tenha estudado em aulas sobre literatura, eu estudei literatura quinhentista, né? Descreve o primeiro contato entre os europeus e os indígenas, e os cenários naturais e virgens encontrados, além de narrar os primeiros dias de estadia dos europeus. O que muitos não aprenderam na escola é que, depois de registrar a sua versão do descobrimento do Brasil, Caminha se aproveitou do canal de comunicação com o rei para lhe pedir um favor. Então é muito legal isso. Ele pede um favor ao rei, né? A libertação desse genro. Aqui está um trecho. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outro qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. É isso mesmo, né, que nós estamos percebendo. Depois de caprichar em uma extensa narrativa, Caminha se utilizou da carta para pedir ao rei que perdoasse o seu genro, Jorge de Osório, acusado de ter roubado uma igreja e ferido um sacerdote em 1496, e condenado ao exílio em uma colônia portuguesa na África. Ter o perdão de Dom Manuel para o genro parecia ser a única oportunidade de ver sua filha feliz outra vez. Só que o Dom Manuel não vai realizar esse desejo por enquanto, né? Após a carta ser escrita, uma das naus retornou a Portugal para informar o rei sobre o descobrimento da nova terra e também para enviar algumas amostras do que os lusos haviam descoberto aqui, como pássaros, madeira, artesanato de povos locais e até um índio tupiniquim. Gaspar de Lemos, o comandante do navio que retornou a Portugal, também levou as cartas dos viajantes. Historiadores não sabem dizer qual foi a reação do nobre perante a súplica de Caminha, mas o fato é que, ao ler a papelada, ele não acatou o pedido. Enquanto o navio com as cartas dos viajantes regressava a Portugal, a esquadra de Cabral então resolve seguir definitivamente para Calicut, nas Índias. Sabemos do que se passou aí a partir do relato de um tripulante
que navegaram em uma das naus com Cabral e Caminha e escreveu um diário do que aconteceu nesse período, né? Saíram daqui do Brasil, lá de Porto Seguro, depois de terem descoberto essa terra, e foram para as Índias. Aí esse tripulante ali escreveu que a relação do piloto anônimo, né, que é aquele que eu já li aqui no começo, um trecho. Esse livro aqui, ó, eu li um trecho desse diário do piloto anônimo. É muito legal esse diário. Esse documento, então, não é tão conhecido hoje, mas trata-se de uma preciosa referência para estudar a viagem completa, da saída de Lisboa, passando pela estadia no Brasil e pelas aventuras em alto mar, até os dias vividos em Calicut, na Índia. Quero encontrar esse livro para ler toda a história, né? É muito legal você saber os fatos por trás dos documentos históricos, dos livros. Eu amo saber da vida dos autores. O estudo fica muito mais legal, muito mais intenso, profundo. Você estudar a história do período, estudar a vida dos autores, dos escritores. Segundo a relação do piloto anônimo, ao sair do Brasil, as embarcações enfrentaram um oceano Atlântico tenebroso, o que causou a baixa de algumas naus. Cabral só conseguiria chegar a Calicut em 13 de setembro de 1500, 6 meses e 4 dias após deixar a praia do Restelo, em Lisboa. Essa praia, ela aparece também em Camões. Lembra lá num episódio do Velho do Restelo? Esse velho vai falar para os portugueses dessa ousadia, enfrentar o desconhecido, né, o mar tenebroso. Como dizia Fernando Pessoa, mares nunca dantes navegados, no livro Mensagem, né, um dos poemas. Então lá tem o episódio do Velho do Restelo. Era desse lugar que as embarcações saíam para o mar. Ali abaixou âncoras e iniciou os trabalhos, lá em Calicut, né? Então ela chegou em Calicut 6 meses e 10 e 4 dias depois de deixar Portugal, a Praia do Restelo. Começaram a trabalhar lá em Calicut, um processo de negociação para comercializar especiarias com os locais, né, que era esse trabalho de exploração também, e comércio, né, e levar para Portugal as mercadorias. E o Pero Vaz de Caminha foi exercendo o ofício dele, anotando, né, aquilo que eram os produtos. A missão teve êxito até 16 de dezembro, data em que uma tragédia acometeu os portugueses. E eles foram atacados por cerca de 300 árabes e indianos, matando infinita gente, causando muito dano à cidade. Isso é um trecho aqui do diário do piloto anônimo. Mais de 50 lusitanos foram mortos. Era o fim do desafio de Cabral, de chegar às Índias, contornando a costa africana e de ali erguer uma feitoria. Dias depois do ataque, o português retornou de luto com os sobreviventes de Lisboa. O episódio também foi narrado na relação do piloto anônimo. Em um documento entregue ao rei na hora do desembarque, estavam os nomes dos homens mortos no atentado à feitoria, entre eles o de Caminha. Felizmente o Caminha morre lá nesse ataque que os mouros fizeram, né, os árabes, à feitoria portuguesa. De posse do escrito, Dom Manuel teria se recordado da carta, recebida meses antes do pedido do contador, lembra? Quando ele envia a carta para o rei Dom Manuel, vai uma nau para Portugal, enquanto eles estão aqui no Brasil, e entrega a carta, né? O Dom Manuel não atende o pedido do contador do Pero Vaz de Caminha, mas quando ele recebe a notícia de que o Pero Vaz de Caminha morreu, aí o texto diz: comovido, finalmente atendeu à súplica que recebera de Caminha. Era o reconhecimento do nobre ao trabalho daquele que narrou com detalhes uma importante conquista lusitana, e que no final foi morto em uma missão para expandir o poder de Portugal. Caminha teve seu desejo realizado, embora isso tenha lhe custado a vida. Por isso que fala, né? Custou a vida de Caminha. Que ele foi trabalhar lá e morre, né? Tragicamente. O criminoso Jorge de Osório, condenado por um crime contra a igreja, foi perdoado. Esse livro aqui é um deleite, é uma delícia ler isso aqui. A história da literatura, a história do Brasil fica muito mais interessante. Eu indico aqui insistentemente para vocês que muitas vezes torcem o nariz para os livros didáticos, mas até esse aqui, olha, é uma história contada que envolve a gente de uma maneira tão gostosa.
Aqui também, no diário do piloto anônimo, ele fala da chegada em Portugal. Aqui nós temos um trecho do capítulo 21. Olha que interessante, comparar os dois textos, né? A carta de Pero Vaz de Caminha e o diário de bordo. Claro que Pero Vaz de Caminha não escreveu que ele estava morto, né? Mas aqui, como que foi essa chegada? Chegamos ao Cabo da Boa Esperança, dia de Páscoa, de Flores, e aí achamos bom tempo, com o qual viajamos para adiante e abordamos na primeira terra, junta com Cabo Verde, que se chama Bezeneg, aonde achamos 3 navios que El Rei de Portugal mandara para descobrir a terra nova, que nós tínhamos achado, quando íamos para Calicut. Então eles mandaram as cartas numa nau, e enquanto eles foram para Calicut, El Rei, Dom Manuel, mandou para cá uma frota também. Esses 3 navios faziam parte, que vieram para o Brasil enquanto eles estavam em Calicut, da pequena expedição enviada por Dom Manuel ao Brasil, sob o comando do navegante florentino Américo Vespúcio. Ele percorreu a costa brasileira durante 10 meses e chegou a viver entre os indígenas durante 27 dias. Ah, que interessante, né? Aí então eles chegam ali e encontram também os navios que tinham passado por aqui, né, do Américo Vespúcio, que tinham sido enviados por Dom Manuel. Estes nos deram notícias da nau que se tinha esgarrado quando íamos para lá. Lembra que uma nau ficou perdida e não sabia o que aconteceu quando os portugueses saíram com Pedro Álvares Cabral para ir para as Índias, vieram para o Brasil? Uma nau ficou perdida. O que aconteceu com ela? Por isso que eu estou lendo isso aqui. A qual foi até a embocadura do Estreito de Meca e chegou a uma cidade aonde lhe tiraram o batel com toda a gente que tinha, e assim vinha a nau somente com 6 homens. A maior parte doentes, somente com a água que podiam juntar quando chovia. Partindo daqui, chegamos a esta cidade de Lisboa no fim de julho. Um dia depois chegou a nau que perdemos de vista quando voltávamos, e igualmente Sancho de Tovar com a caravela que foi a Sofala, que ele disse ser uma pequena ilha na embocadura de um rio, e que o ouro que ali vem é de uma montanha aonde está a mina. Então é interessante você ver, né? Era um fluxo intenso de embarcações, sempre chegando e saindo embarcações para as grandes navegações. O texto continua. Ele vai contando nessas chegadas. É povoada de mouros e gentios, que resgatam o dito ouro por outras mercadorias. Quando ali chegou Sancho, achou muitas naus de mouros e tomou um destes para reféns de um cristão da Arábia que mandara a terra, e pelo qual esperou 2 ou 3 dias. Então é só para falar, né, que o piloto anônimo narra a chegada depois da nau de Pedro Álvares Cabral a Lisboa, né, depois de 6 meses navegando aí o mar, e também depois desse período trágico lá em Calicut. E, infelizmente, nosso querido Pero Vaz de Caminha faleceu. Nesta edição aqui que eu já mostrei, nós temos um texto introdutório que eu quero trazer também, que é muito interessante. Esse texto é do professor Jean-Pierre Chauvin, que é um pesquisador da USP, e ele vai trazer umas notas aqui que esclarecem e iluminam a leitura desta carta, que é o primeiro documento literário histórico sobre o descobrimento do Brasil. Pesquisadores europeus e brasileiros têm sido unânimes, desde a localização da carta de Pero Vaz de Caminha no início do século XIX. Olha que interessante, hein? A primeira publicação da carta foi em 1817. Foi feita pelo padre Manuel Aires do Casal, que encontrou uma cópia do texto no Arquivo da Marinha Real do Rio de Janeiro, 1817. Desde que essa carta foi descoberta, então publicada aí no século XIX, pesquisadores europeus e brasileiros têm sido unânimes
ao afirmar a absoluta relevância de contarmos com o registro inaugural do nosso país. Então essa carta, ela foi escrita aí entre os dias 26 de abril e 1º de maio de 1500, né, que estavam ali no auge dos acontecimentos. É um diário, que é como um diário também, né? O Pero Vaz de Caminha estava vendo ali com olhos europeus essa terra. É muito importante. É uma escrita em primeira mão, né, de alguém que está vivenciando aquilo. E é também conhecida então como a certidão de nascimento do Brasil. Afora seu evidente componente historiográfico, a leitura atenta do documento pode representar uma nova concepção de nossas origens, sabiamente, né, pautadas pelo signo da violência, em nome da fé e da expansão ultramarina. Tudo isso aparece, né? Esse povo querendo conquistar terras, levando a fé, a violência com as culturas, né? Veja o que acontece com a América Central, né? Os espanhóis arrasando as culturas. Não por acaso, no relato assinado pelo escrivão português, há alguns episódios narrados com menos vagar, especialmente quando parece ter havido alguma coerção por parte dos brancos na atribuição de tarefas aos nativos. Isso se reflete, por exemplo, no momento em que os nativos, fogem aos portugueses, sem motivo aparente. Tem um trecho aqui, não da carta, né, de uma escritora, Marina Massimi, em que ela diz: aquele recuo dos índios no momento das danças e brincadeiras é interpretado dentro da lógica do intercâmbio simbólico, como um sinal de ruptura, de recusa, não somente daquele gesto, mas do relacionamento como um todo. Os índios, nesse momento, não são vistos como gente, e ressalta-se seu caráter bestial exatamente a partir do ato de esquivar em si. Então houve uma coerção, né, por parte dos brancos na atribuição de tarefa aos indígenas. E essa escritora diz que isso já é um sinal de ruptura, já é um sinal de recusa, recuo dos índios. À medida que avançamos na leitura, percebemos que um dos aspectos mais interessantes refere-se à linguagem, sem torneios, empregada por Caminha. Afinal, ele logrou conciliar a descrição minuciosa da terra de Vera Cruz com a simplicidade de seus termos. Dado curioso, pois, ainda que dirigida ao monarca, a carta não evidencia erudição. Em certo sentido, poderíamos afirmar que, na forma de registro, o escrivão português revela a necessária contenção quanto a um eventual e compreensível deslumbramento de sua parte frente à nova terra. Isso seria compreensível tendo em vista a natureza do seu cargo e o objetivo informal da carta, inclusive. A despeito da justa argumentação de que seu relato tenha servido como apelo à conversão dos gentios, em uma terra tão distante, nota-se a simetria na disposição das partes do documento, o que se reflete na construção dos períodos frasais, redigidos com perceptível sobriedade. Não se trata, portanto, de um documento exatamente espontâneo, mas de uma redação de caráter oficial, rigorosa, breve e exata, possivelmente orientada pela tradição medieval de se redigir cartas ao final das missões político-militares e religiosas. Neste caso em especial, como forma de assinalar a primazia da conquista territorial do reino. Tais características podem explicar porque a carta teria sido composta de modo homeopático, digamos, conferindo ao relato em si a disciplina típica de um escrivão nomeado pelo rei para tal fim. Não descreve em pormenor a viagem, já que Caminha não é um homem do mar, mas sim um escrivão que ia a caminho de um cargo de feitor no Oriente. Então, assim, o Pedro Álvares Cabral pede que aqueles comandantes, ou quem está ali, comandantes do barco, né, os pilotos, escrevam, e o Pedro Vaz de Caminha aproveita para descrever também e pede o favor em relação ao seu genro, né? Mas ele não era esse o ofício dele de escritor. Ele era um feitor, relacionar as mercadorias. O tom adotado por Pero Vaz de Caminha mostra a relativa proximidade do escrivão com o rei Dom Manuel. Como ele diz, olha, a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. É uma certa proximidade.
primeiro contato com os índios na quinta-feira, 23 de abril, revela a concepção de um homem branco, convertido à fé católica, professada por seu reino e pela Europa em geral. Ele diz: eram pardos todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Apesar do contato aparentemente amistoso com os nativos, desde sempre os portugueses mostraram que eram os índios que deveriam chegar até eles. Nesse sentido, a pose e a indumentária do capitão completam um quadro que anuncia as assimetrias do futuro próximo, né? Os confrontos. Vejam, quando ele diz sobre o capitão, Pedro Álvares Cabral. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Quer dizer, né, os indígenas que têm que chegar até o capitão. É uma atitude soberana. Para melhor lidar com os habitantes do lugar, um dos mancebos degredados, Afonso Ribeiro, recebeu a ordem de acompanhar a rotina dos índios de modo a saber do seu viver e maneiras. O contato entre índios e brancos alterna-se entre a conciliação e o afastamento, a julgar pelo relato de Caminha. E eles deixaram 2 degredados aqui. Depois não se soube mais deles, o que aconteceu com essas pessoas, né? Mas que eles choravam muito quando as naus portuguesas foram para as Índias, né? Ficaram na praia chorando. No domingo 26 de abril, o Frei Henrique conduziria a primeira missa, como diz Caminha, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Então, o relato da primeira missa por um franciscano, muito legal isso. Ao longo do seu relato, o escrivão sugere que os portugueses não abusaram da força. A orientação decidida pelo grupo é de que não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e apacificar, senão somente deixar aqui os 2 degredados, quando daqui partíssemos. É interessante colocar isso também, né? No início aqui não houve essa força, violência contra os indígenas. No entanto, como a história nos mostra, a relação entre brancos e índios nunca foi exatamente pacífica, e menos ainda desinteressada ou justa. O próprio Caminha se antecipa, vejam. Neste dia, enquanto ali andaram, dançaram e bailaram sempre, com os nossos, ao som de um tamboril dos nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus. Que a gente já percebe uma intenção. Claro que tem, né? O colonizador querendo arrancar a terra do indígena, né? Destruir. O próprio Caminho deixa revelar isso, né? Eles são mais amigos nossos que nós deles. E aí depois o autor começa a falar das várias reimpressões da carta, dos estudiosos, o autor do prefácio, dos estudiosos que se debruçaram sobre esta carta, né? Por exemplo, Luiz Adão da Fonseca, numa obra em 2000, professor da Universidade do Porto, diz: a seu ver, a novidade no texto de Caminha, começando por corresponder à constatação de uma situação que é apresentada como diferente, aponta imediatamente para um outro sentido, o de uma diferença difícil de se compreender, por não se ajustar a nenhum dos modelos anteriormente conhecidos. Então é um texto profético, diz um outro estudioso, Paulo Roberto Pereira, no ano de 2002. Antecipador de um país e de uma ventura. E eu já falei, nessa carta foi escrita provavelmente entre os dias 26 de abril e 1º de maio do ano do descobrimento, 1500. Cumpre lembrar que Pero Vaz de Caminha foi um escrivão do reino português, sediado na feitoria de Calicut, e enviado pelo rei Dom Manuel para documentar os territórios, porventura alcançados pela armada de Pedro Álvares Cabral. Nesse sentido, o próprio ato da escrita revela uma forte e rígida relação hierárquica, a qual o escrivão não estava imune. Por outro lado, apesar do caráter compulsório da composição, é provável que a responsabilidade de registrar os feitos dos portugueses fosse razão para grande honraria por parte de Caminha. E aqui ele termina dizendo, né? Com esta carta poderemos compreender melhor a mentalidade dos europeus, o poder dos idiomas, né, eles conseguiam se entender,
e constatar em nossos dias a vigência de muitas das assimetrias socioculturais instauradas por aqui desde o século XVI, atualizando para nós, né, aquilo que aconteceu lá e muitas vezes acontece também aqui, né? Choque entre culturas, exploração, injustiça, tudo isso aparece aqui no bojo desta carta. Só mostrar mais uma vez, aqui o original e aqui em português arcaico. Aqui uma foto da carta. Imagina se tiver um texto grande, bonito, né? Todo facsímile assim, que maravilha, se tivesse, né? Talvez em Portugal tenha, né? E para a gente entender um pouco essa riqueza desse texto, gente, que é muito legal essa parte da literatura. Quer dizer, eu gosto de literatura brasileira, né? Gosto muito e de estudar esse contexto histórico. Então é interessante você ter esse olhar aguçado para as aventuras, para as histórias, para entender melhor, né, a vida desses escritores, né? O contexto aí de entrar mesmo assim no período. Isso torna muito mais gostoso o texto, torna mais rico. Eu quero ler alguns trechos aqui da carta de Pero Vaz de Caminha para ilustrar, né, o nosso curso de literatura brasileira. Aqui nesta edição que eu já mostrei, organizada pelo Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa, ele tem uma introdução que diz: pouco se sabe então sobre o Caminha, sobre esse primeiro escritor português ao falar do nosso país. Talvez nasceu, como eu já falei, no Porto em 1439 ou 1450. Aqui. Aqui, peraí. Aqui o José de Nicola põe 1437. Aqui o Antônio Carlos Olivieri fala que talvez, né, é 1450. Então tem um ponto de interrogação quanto ao nascimento. Mas a morte foi em Calicut em 1500. Até ele se tornar um escrivão da marinha de Pedro Álvares Cabral, pouco se sabe dele. Ele era filho do o Pero Vaz de Caminha. Ele era filho de Vasco Fernandes Caminha, que era um fidalgo e escrivão ligado aos empreendimentos marítimos. Devido à sua participação na guerra contra Castela, em 1476, ele foi nomeado mestre da balança da Casa da Moeda, um cargo equivalente ao de escrivão e tesoureiro. Então ele já participa desde cedo dessa questão ultramarina. O Pero Vaz de Caminha, né, participou dessa batalha em 1476 e foi nomeado por um cargo importante, mestre da balança da Casa da Moeda. Então ele trabalhava com feitoria, com questão de negociação, de dinheiro do Portugal, né? Também foi eleito vereador pela cidade do Porto em 1497, tendo redigido os capítulos da Câmara, uma espécie de constituição local. Então o Pero Vaz de Caminha era alguém importante aí no contexto europeu, português, né, da Idade Moderna, descobrimentos, navegações. Então ele estava por dentro da estrutura política aí, tendo cargos importantes. A guerra contra Castela, né, de Portugal contra que será a Espanha, né, o reino de Castela. Então ele tinha essa questão lusitana muito forte no Pero Vaz de Caminha. Não se conhece as circunstâncias em que Caminha foi nomeado escrivão da Armada, mas o cargo revela prestígio e confiança junto à corte portuguesa. Como nós falamos, nós temos até um certo relacionamento entre ele e o rei Dom Manuel. Então, assim, ele era alguém importante na corte. Após a viagem ao Brasil, ele devia fixar-se na Índia como escrivão da feitoria portuguesa em Calicut. Devia morar ali por um tempo. Porém, diante da hostilidade dos habitantes dessa cidade, a sua frota
Cabral reagiu com grande violência, massacrando os indianos. Pero Vaz de Caminha morreu em combate, em um dia ignorado de dezembro de 1500. Então, assim, os habitantes ali de Calicut, eles eram hostis à invasão portuguesa. Por mais que Portugal tivesse ali a feitoria, tudo, e o Pedro Álvares Cabral reage muito violentamente a essas hostilidades. E num combate, né, o Pedro Vaz de Caminha infelizmente morre. Né? Foi a carta do achamento que fez o escrivão passar a história. Escrita entre os dias 26 de abril e 1º de maio de 1500, tem como objetivo informar ao rei de Portugal, Dom Manuel I, o descobrimento e apresentar-lhe o que aí se encontrou. A carta revela um estilo claro, marcado pela objetividade que convém a um relatório. Os fatos aparecem narrados em ordem cronológica, desde o começo da viagem, 9 de março, até o momento de deixar o Brasil em 2 de maio. Ela é muito gostosa de ler, não é difícil, é uma delícia. Mas o texto acaba sendo mais do que apenas um inventário dos fatos, pois o escrivão não se comportou como um simples burocrata. Como observa o professor José Aderaldo Castelo, a carta é a primeira expressão do deslumbramento e, ao mesmo tempo, dos equívocos e intenções do colonizador português, através de uma linguagem fluente e poética, com certo senso de humor, embora um tanto grave, de mistura com um ou outro trocadilho malicioso. É o ponto de partida da exaltação e valorização da terra aos olhos do colonizador, a quem são apontadas suas vantagens e possíveis riquezas, ao mesmo tempo que se pretende colocar em primeiro plano o ideal português da propagação da cristandade, o que encontraria um campo aberto no elemento indígena. Muito legal, né? Então, como eu já falei, ela foi publicada em 1817, no século XIX, foi feita pelo padre Manuel Aires de Casal, que encontrou uma cópia do texto no arquivo da Marinha Real do Rio de Janeiro. Eu quero ler um trecho aqui do início, o começo da viagem, a chegada ao Brasil. Carta do achamento do Brasil. O restante vocês leiam depois em casa. Procurem, é muito legal. Senhor, posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou. Não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza. O melhor que eu puder ainda, que para o bem contar e falar, a saiba fazer pior que todos. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para lindar, nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem sem graduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, Senhor, do que hei de falar, começo e digo. A partida de Belém, como vossa alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. Sábado 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária, onde andamos todo aquele dia em calma. À vista delas, obra de 3 a 4 léguas. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Aqui os mareantes chamam botelho, assim como outras aqui dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, aqui chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera,
houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças, e ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, surgimos âncoras em 19 braças, ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite, e a quinta-feira pela manhã fizemos vela e seguimos direitos à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio, e chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar ao batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Deu-lhe somente um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas como de papagaio. E outro deu-lhe um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira, as quais peças creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isto se volveu às naus por ser tarde, e não poder haver deles mais fala por causa do mar. Na noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros, que fez caçar as naus e especialmente a capitania. E sexta pela manhã, às 8 horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados, a popa na direção do norte, para ver se achávamos alguma abrigada e bom pouso, onde nos demorássemos para tomar água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertamos. Quando fizemos vela, estariam já na praia sentados perto do rio, obra de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali, poucos e poucos. Fomos de longo, e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais, chegados à terra, e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem. Esse é um trecho, então, no início da carta. Muito legal conhecer essa literatura informativa, contando aí para o rei Dom Manuel sobre o achamento da terra. É o primeiro texto literário brasileiro, obra importante que deve ser conhecida por quem quer estudar a história da literatura brasileira, das origens aos nossos dias. Próximo vídeo falaremos do outro tipo de literatura desse período do quinhentismo brasileiro, que é a literatura dos jesuítas, uma literatura catequética, começa mais para frente aí no século XVI. Um abraço, até mais.